O entrevistado do Carteira de Milhões de hoje é formado em administração de empresas, é analista de investimentos, especialista em ações, foi fundador da Sete Investimentos e é presidente do conselho da Suno. Thiago Reis, muito obrigada por me receber. É um prazer conversar contigo. Sejam bem-vindos à Suno, prazer enorme estar com vocês. Quando foi que você descobriu que a tua praia era o mercado financeiro? Desde os meus 17 anos, eu comecei a investir no começo de 2003 e desde então nunca parei. Foi ali que eu comecei a me dedicar a isso, né? Eu estava no último ano do colégio, ainda nem estava na faculdade. O nível de informação disponível era muito menor, né? Eu me lembro que para ver cotação de qualquer empresa, eu tinha que ver no jornal do dia seguinte, não tinham sites como o de vocês, como alguns dos nossos, que forneciam informações para os investidores, né? Era um ambiente muito escasso, informações, não existia YouTube na época, né? Não existia vídeos do Warren Buffett dando sopa por aí que nem existem hoje. Então foi nessa época que eu comecei e sempre me apaixonei. Desde então nunca fiz nada da vida a não ser investir. Provavelmente, acho que todos os dias da minha vida eu estudei algum material, fiz alguma coisa relacionada a investimentos, que é uma paixão que eu tenho. E qual foi o teu maior erro como investidor? Eu diria que foi ter investido em uma outra empresa que não gerava um fluxo de caixa e por conta disso foram empresas que tiveram um rendimento pior, né? Lições aprendidas, eu acho que o investidor não tem que só analisar o demonstrativo de resultados, tem que analisar também o fluxo de caixa, entender de onde que vem a lucratividade e geração de caixa de um negócio. Então, isso aí me ensinou que investir é um pouco mais complexo do que só ver o primeiro número, né? A tendência natural de qualquer investidor é se prender a números básicos, como lucro ou dividendo. Tem que entender de onde que vem esse lucro, se ele vem de uma geração de caixa, se esse dividendo vem de uma geração de caixa. Então, eu acho que os erros que eu fiz na minha vida foram mais esses aí de não ter visto geração de caixa. Foram erros que me fizeram, de fato, perder dinheiro. Mas tem Agora, tem algumas situações que eu deixei de ganhar, que eu vendi muito cedo, que se você somar o que eu deixei de ganhar, é muito mais do que todas as minhas perdas até hoje. Entendeu? Pô, eu vendi ações da Alpargatas ali, quando fez 10 vezes, 10 vezes eu ganhei umas 10 vezes, lá comprei em 2003, vendi em 2007, tinha multiplicado por 10, se eu tivesse segurado, tinha lucrado mais 10, ou seja, tinha feito mais 100. Se bem que agora caiu de novo, está no preço que eu vendi lá atrás. Mas eu acho que os maiores erros da minha vida foi ter vendido cedo demais. E pensando agora nos acertos, Sim. Tem alguma situação que foi marcante, como algo que, assim, fugiu realmente do padrão, como algo realmente marcante de forma positiva? Sim, teve alguns, né? Eu acho que, falando do passado e um mais do presente, já falei de Unipar, que eu acho que foi um acerto, apesar de poder ter sido um acerto maior, mas Apple, lá atrás eu comprei em 2011, depois comprei uma segunda vez em 2016 e 2018, e foi um acerto principalmente porque no Brasil, naquela época, investir em ações estrangeiras era uma coisa, assim, quase que mal visto, porque assim, por que você vai investir fora do Brasil? Naquela época estava o Cristo Redentor e tal, né? O Brasil era o país do futuro. Além de que existe uma crítica que talvez seja até compreensível, que é por que você vai ser um bom investidor fora do Brasil, né? Estaria supostamente fora do seu círculo de competência. E o que a gente via naquela época era uma empresa com praticamente todas as vantagens competitivas que uma empresa pode ter: escala, marca forte, clientes fiéis à plataforma, patentes que só ela tem, etc. A gente vê várias vantagens competitivas que a empresa possuía e negociava num múltiplo muito baixo, cerca de 10 vezes lucro, e vinha crescendo a 50% ao ano, o que é um crescimento muito forte.
Não existia nenhuma outra empresa no mundo que negociava com esses múltiplos, e eu não tinha encontrado até então nenhuma empresa que negociava com esses múltiplos. E por que negociava nesses múltiplos? Porque tinha o CEO da empresa, o Steve Jobs, que estava com problemas de saúde e ele viria a morrer alguns meses depois. Bom, a gente acreditava como usuário, né? Assim, conversei com várias pessoas que eram usuárias de iPhone e eu falei, pô, se o Steve Jobs morrer, você vai deixar de usar o iPhone? Nenhum deles falou que sim. Eu falei, poxa, então pelo menos a empresa vai ter um tempo ali para... Ela vai sobreviver. Sobreviver ela vai, né? Precisa manter ali a qualidade do produto, mas os clientes ela não vai perder à primeira vista, né? Pelo menos os clientes aqui da meu pequeno espaço amostral. E os números da empresa chamavam bastante atenção. E daí a gente resolveu montar uma posição e essa empresa multiplicou bastante desde então. Mais recentemente, eu acho que a gente teve um acerto também bem contrarian, né? Bem assim, impopular, que foi ter investido nas estatais, sobretudo Banco do Brasil e Petrobras, né? Nos últimos anos, essas empresas ficaram bem largadas, né? Por conta de uma percepção que a gente achava equivocada dos riscos políticos, né? É uma empresa que passou de um Muita governo gente bateu nessa tecla, né? Por outro, e a empresa continua, pelo menos por enquanto, bastante lucrativa. E falando agora um pouco sobre sonho de consumo, como o Thiago Reis gasta o seu dinheiro, queria que você falasse um pouco sobre este tema. Legal. Assim, eu não tenho tantos hobbies, eu não tenho carro, ando de Uber, daí quando preciso viajar, alugo o carro ou tem alguém que me leva, né? Eu tenho uma casa alugada, um apartamento alugado aqui perto, então eu não tenho muitos gastos. Onde que sai mais dinheiro é viagem e jantar fora. Eu faço questão dessas duas coisas, são pequenos luxos que eu me dou. E o que temos na carteira de investimentos de Thiago Reis? Os ativos que a Suno indica. Bom, eu gosto muito do chamado modelo de Yale, né? Para quem não conhece, Yale é uma faculdade americana. As faculdades americanas elas têm fundações que recebem doações de ex-alunos, de pessoas que acreditam no projeto dessas faculdades, e elas investem majoritariamente este capital em ativos de renda variável, como participações de empresas, participações em projetos de infraestrutura, imóveis, fazendas, né? Ou seja, ativos de renda variável, pouca renda fixa, muito ativos de renda variável, com baixa correlação entre eles, né? Então, investem desde startups americanas a imóveis na Austrália, né? É isso que é o portfólio dessas empresas. Vocês podem entrar lá no endowment de Yale, de Harvard, do MIT, eles dão uma certa transparência do asset allocation, né, da alocação deles. Eu tento replicar esse modelo para mim. Se vocês forem ver, o desempenho da carteira desses endowments foi muito bem ao longo do tempo. Se não me engano, desde 85 teve 1 ou 2 anos de desempenho negativo, né? Ou seja, uma rentabilidade quase sempre positiva, com baixa volatilidade. E é isso que eu busco para os meus investimentos. Óbvio que eu tento fazer isso dentro dos veículos listados. Existem, graças a Deus, cada vez mais possibilidades através de veículos listados, inclusive dentro do Brasil. Você quer comprar fazenda? Tem ativos. Há 2, 3 anos atrás não tinha tanta fazenda listada quanto tem hoje. Hoje tem os fiagros que tem fazenda dentro. Você quer comprar ações americanas? Tem. 10 anos atrás não tinha, né? Os BDRs ganharam uma popularidade de, 5 anos para cá, né? Tem cada vez mais ações de outros países do mundo, empresas britânicas, empresas chinesas, empresas colombianas, tem praticamente todo país do mundo aí das grandes economias tem aqui uma ação disponível para os brasileiros. Pouca gente sabe disso, mas hoje tem mais BDRs na Bolsa Brasileira do que ações de empresas brasileiras, né? Tem mais, o cardápio é mais amplo, o cardápio internacional é mais amplo do que o cardápio nacional, que também tem crescido, infelizmente lentamente, mas tem crescido ao longo do tempo, né? Teve essa onda de IPOs, que vem mais empresas para a Bolsa. Então, eu acho que é cada vez mais possível formar este endowment de Yale individual
para cada um, e é isso que eu invisto. Daí, entrando nos nomes, são os nomes que a Suno indica, né? Então, algumas participações são essas que eu citei, Banco do Brasil, Petrobras, Unipar, que eu comprei lá atrás e que cresceu, ganhou uma proporção, Apple, Google, Facebook, são empresas que a gente investiu historicamente aqui na Suno, que estão na carteira. Então, basicamente, é isso, são as empresas que a gente indica, tem os fundos imobiliários, né? Nossa, aqui também. Então, basicamente é isso que eu invisto. Pouco renda fixa, eu tenho, sei lá, alguns meses de despesa no banco, assim, mais para dormir tranquilo, não é uma posição estrutural. É uma reserva mais para dormir tranquilo, né? Porque a gente tem gastos mensais, mas às vezes tem um mês que gasta mais, né? Tem um mês que gasta menos, então é bom que você tenha uma certa reservinha ali de alguns meses de renda fixa, mais para dormir tranquilo do que uma reserva, vamos dizer assim, do que um investimento estrutural. Um percentual é mínimo, então, mínimo, em relação ao teu portfólio total. E daí alguém pode falar, pô, Thiago, você tem muito risco na sua carteira, sim, eu concordo. Minha carteira caiu 50% em 2008, caiu 50% em 2020 na Covid, e depois recuperou. De ponta a ponta foi um ótimo investimento. Mas tem riscos, e eu entendo que nem todo mundo tolera essa volatilidade, daí cabe a cada um adaptar para a sua estratégia. Para a minha, faz total sentido, não sei se para quem está me vendo do outro lado aqui. E tem uma regra de ouro para os investimentos que você pode compartilhar? Tem várias, muitas, mas eu acho que a principal, quando um investidor vai fazer qualquer investimento, vai comprar um imóvel, vai comprar renda fixa, vai comprar uma ação da Petrobras, é sempre muito importante que essa pessoa saiba que do outro lado tem alguém vendendo, né? Você partir da premissa que a pessoa que está te vendendo é um idiota, é uma premissa ambiciosa e ruim para você mesmo. Por quê? Porque se você acha que só tem idiota no mercado, você não estuda o ativo, né? Eu acho que a maior parte das pessoas não estuda o suficiente os ativos. Acham que do outro lado só tem idiota. E quando as pessoas pensam que só tem idiota, elas acabam sendo o idiota da mesa, né? O mercado de capitais, na verdade qualquer negócio, né, geralmente é um jogo de informação e emoção, né? Quem tem a melhor informação e o maior controle emocional acaba tomando melhores decisões ao longo do tempo. A Bolsa brasileira deu mais ou menos aí uns 11% em dólar ao longo do tempo. Alguns investidores tiveram retorno maior, alguns investidores tiveram retorno menor do que isso. O que diferencia um do outro? Capacidade analítica e emocional. Tem alguma recomendação que você possa, alguma coisa que você esteja olhando que você possa compartilhar pensando no médio prazo? No médio prazo, bom, assim, o que é médio prazo, né? Eu acho que talvez seja 3 anos, 2, 3 anos, 4, 5 anos, não sei. Para mim, médio prazo é isso, mas acho que para cada investidor o prazo é diferente. Eu acho que quanto maior o prazo de investimento do investidor, mas ele deveria estar exposto à renda variável. A renda variável ao longo do tempo, mesmo no Brasil, apesar de nos últimos anos não ter sido verdade, né, nos últimos 10 anos a renda fixa de fato superou o Ibovespa, mas se a gente pegar historicamente, o Ibovespa superou a renda fixa, eu acho que isso aí tende a se repetir ao longo do tempo. Então, quanto maior o prazo de investimento do investidor, mais ele deveria ter exposição à renda variável. Agradeço muito, né, o seu tempo aí, as suas dicas todas, e foi um prazer conversar contigo. Imagina, excelente entrevista, parabéns. Obrigada a você também pela companhia. Não esquece de seguir lá as redes sociais do Investidor, se inscrever no nosso canal e a gente se encontra no próximo Carteira de Milhões. Até lá!